Bom, então é exemplo da beterraba, que é uma raiz, vamos dar continuidade aqui. Essa raiz está presa a um caule, e esse caule está inserido, nesse caule estão as folhas. Então, se vocês realmente cortarem esta parte aqui, vocês estarão cortando, eliminando as folhas da beterraba. Nesse exemplo, temos raiz tuberosa e raiz normal, caule, só que o caule é muito chato, ele é bem chatinho, pequenininho, e folhas, então, inseridas nesse caule. Vamos pegar um outro exemplo de uma raiz. Vamos pegar essas plantinhas aqui. Quem que conhece esta planta aqui? Vocês conhecem essa planta? Esse é o couve-rábano. Couve-rábano se come o caule. Então, o caule que é consumido. Olha como é um caule entumecido. Esse caule, então, guarda a reserva, armazena as reservas produzidas nas folhas. Observem que as folhas estão inseridas no caule. E, obviamente, esta planta tem raízes que são utilizadas para buscar água, buscar nutrientes, se fixar no solo. Então, o que se come? Um caule. Esse caule aqui já está passando do ponto de ser consumido e, originalmente, o ponto de consumo é esse ponto aqui. Então, o caule entumecido é utilizado para consumo. Esse é um caule. Vejam as folhas inseridas no caule. Vejam o sistema radicular dela também aqui, já bem mais desenvolvido. Mas observem que na medida em que a planta vai ficando velha, o caule também vai alongando, porque a planta tem que tomar uma decisão na vida dela. A decisão é reproduzir. E ela se reproduz, então, se alongando. Olha só, o caule que originalmente era destinado a armazenar reservas para ser consumidas, para o bicho-homem consumi-las, ele vai acabar emitindo, desenvolvendo esse caule para produzir flores. E esta família de plantas aqui é a mesma família do repolho, do couve-flor, e ele vai produzir uma flor muito semelhante ao brócolis, ao couve-flor. Então nós vamos dar uma olhadinha daqui um pouquinho, olha só. Olha como essas folhas vão ficando amarelas. Por que elas vão ficando amareladas? Porque elas já gastaram muita reserva e elas vão continuar jogando as reservas dela para as folhas jovens, e as jovens vão jogando para cima do caule, e o caule vai jogando para o seu desenvolvimento até ele se desenvolver suficientemente para produzir então uma inflorescência. Como é que é a inflorescência dessa planta? Como é que são as flores? São exatamente iguais às flores do brócolis. Olha só, as folhas jovens do brócolis e as folhas mais velhas um pouco, que já abriram até para ser polinizadas por insetos. Então tivemos o exemplo de uma raiz tuberosa, de uma raiz fasciculada, de um caule que armazena reservas e pode ser consumido, e certamente tem tantos outros tipos de caule por aí que a gente pode usar como exemplo para distinguir caules, diferentes tipos de caule. Ok? Agora, vamos ver se vocês conhecem essa planta, com essa carinha. Já perguntei primeiro. Ela é o gengibre. Como é que é uma raiz de um gengibre? O que é que vocês comem quando vocês comem gengibre? Quando vocês vão comprar gengibre, o que é que vocês compram? Vocês compram raiz? Olha só. Será que é uma raiz que vocês compram lá do gengibre? Não. As raízes, certamente as raízes do gengibre, vocês jogam fora. Vocês eliminam as raízes do gengibre para ser consumidas, né? Vocês cortam as raízes e jogam as raízes fora. Vocês não querem as raízes. As raízes são eliminadas. O que é que vocês comem então do gengibre se vocês jogam fora as raízes? Vocês comem o rizoma. E esse rizoma é um caule modificado. Isso aqui é um caule. E é um caule modificado, chamado rizoma.
Nesse caule modificado tem gemas que dão origem à parte aérea. Ó, olha aqui a parte da planta, estou eliminando a parte da planta, sobrou apenas aquilo que vocês compram no supermercado, que é o rizoma do gengibre. Certamente é um gengibre muito pequeno para ser vendido, vocês jamais comprariam um gengibre tão pequenininho assim, vocês comprariam gengibres maiores, né? Então, não se preocupem com esse tipo de situação, porque esse é apenas para demonstrar que aquilo que vocês comem no gengibre não é uma raiz, e sim um rizoma. Parece que é uma raiz ou parece que é um fruto? O que será isso aqui? Isso aqui é um rabanete. Rabanete é a raiz? É um tubérculo? É um fruto? O que é o rabanete? Então, para simplificar, para o vídeo não ficar muito longo, já vamos simplificando dizendo que são raízes tuberosas, que armazenaram reservas que foram produzidas pelas folhas. E o tubérculo da batata. Então, quando a mãe de vocês manda vocês para o mercado comprar uns tubérculos, certamente vocês vão levar para casa batata inglesa, que na verdade não é bem inglesa, né? É uma batata andina, porque ela é originária dos Andes. Então isso aqui é um tubérculo e, por definição clássica, tubérculo é um caule modificado. Não é raiz, não é rizoma, é um caule modificado que guarda bastante reservas, da mesma forma que esse caule aqui, que vocês viram anteriormente, guardava bastante reservas para ser consumidas pelo bicho homem. Tá certo? Então, raízes, caules, tem vários tipos de raízes e de caule. Vamos ver esta plantinha aqui. Que planta é esta aqui? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Dá para ver claramente que planta é esta? É um pé de alface, né? Um pé de alface, então colhida na horta agora há pouco, vocês viram a colheita que eu fiz lá. E olha aqui como é que é o sistema radicular dela, ó. As raízes estão aqui, o caule da alface está aqui. Certamente quando vocês compram um pé de alface, vocês nem enxergam que o caule existe. Porque normalmente quando eles vendem um pé de alface, eles cortam ele aqui assim, ó. E aí quando vocês vão comprar um pé de alface, vocês nem percebem que eles retiraram as raízes e um pedaço do caule, com exceção das alfaces da hidroponia. Então se você olhar assim, você se pergunta, cadê o caule da alface? E tem caule sim. Enquanto a alface é jovem, esse caule é muito curtinho, as folhas estão muito próximas uma das outras. Mas na medida em que a alface fica velha, vai ficando velha, vai ficando velha e vai ficando velha, esse caule aumenta de tamanho, olha só, ele aumenta de tamanho e as folhas vão ficando cada vez mais longe uma das outras. Por quê? Porque o caule vai aumentando o tamanho do seu entrenó. Por que ela vai chegando nesse ponto? Porque ela vai se preparar para entrar na fase reprodutiva dela. Olha só. Agora dá para ver claramente o caule da alface, certo? E ela vai produzindo folhas, até um momento que o meristema apical dela para de produzir folhas e recebe a seguinte informação. Agora você vai, em vez de produzir folhas, vai produzir flores. Quem de vocês já viu uma planta de alface florida? Eu vou recomendar um videozinho para vocês olharem